Na nossa aula de hoje, dando continuidade à nossa aula anterior, Oriente Médio, hoje nós vamos falar sobre a criação do Estado de Israel. Desde o momento que surgiu o movimento sionista até, de fato, a criação do Estado de Israel até os dias de hoje. Vamos lá, então? Israel. Israel é um país localizado no Oriente Médio, na Ásia. Foi fundado em 1948 e faz fronteira com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. O Mar Mediterrâneo fica a oeste. Os israelenses e os árabes da região discordam há muito tempo sobre os limites do território israelense. Atualmente, o Estado de Israel é um dos mais poderosos, econômicos e militarmente do mundo. E também um Estado que possui uma das mais eficientes e temidas polícias secretas de todo o mundo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Mossad. Israel só foi oficializado e reconhecido como país em 1948. Foi protagonista de intensos episódios conflituosos ocorridos na região do Oriente Médio, na segunda metade do século XX, sobretudo em virtude do conflito histórico com os países muçulmanos que circundam seu território. A criação do Estado de Israel, como dito, ocorreu em 1948, mas o processo de sua formação das comunidades judaicas da região da Palestina remontam às últimas décadas do século XIX, quando foi criado o movimento sionista. O sionismo, ou movimento sionista, foi criado por intelectuais judeus no início da década de 1890 e tinha por objetivo principal o combate ao antissemitismo, a aversão ao povo judeu que espalhou pelo mundo após a dissolução dos antigos reinos judeus da Idade Antiga, que subsistia na Europa desde a Idade Média e que havia se intensificado no século XIX. Sionistas como Theodor Herzl, de 1860 a 1904, pregavam o retorno dos judeus para sua região de origem, a Palestina, a Terra Prometida, a fim de formarem lá um Estado moderno, aos moldes das nações ocidentais, como forma de autodeterminação do povo judeu. Um Estado constituído de legitimidade política, meios próprios para o exercício básico de soberania e cidadania, com a defesa militar e a garantia de direitos fundamentais. Com a Primeira Guerra Mundial, pôs-se em xeque toda a geopolítica mundial, inclusive a da região do Oriente Médio. O Império Otomano, que antes garantia a unidade das nações muçulmanas, fragilizou-se durante a guerra e fragmentou-se ao seu término, sendo extinto em 1924. Muitas das nações outrora submetidas à autoridade otomana conquistaram sua independência política, como a Turquia, outras, como a Palestina, por não constituírem uma unidade política definida e, evidentemente, pela então presença maciça de judeus no mesmo território, não puderam formar imediatamente um Estado. Coube a um dos países vencedores da guerra, a Grã-Bretanha, administrar a região da Palestina após a guerra. Em 1920, os britânicos criaram o chamado Mandato Britânico da Palestina, uma comissão de administração de todo o território palestino. Esse mandato atravessou o período entre guerras, a Segunda Guerra Mundial, e só teve fim em 1948. Durante o período do mandato britânico, houve um renascimento alarmante do nacionalismo e do revanchismo político em várias partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente Médio. Foi nessa época que houve a ascensão do nazifascismo e a intensificação do antissemitismo europeu. Obviamente, uma das repercussões disso foi o aumento da migração em massa de judeus para o território da Palestina. Todavia, ao mesmo tempo, começava um duplo fenômeno na região do Oriente Médio: a radicalização de uma parte do movimento sionista e também a radicalização da ideologia nacionalista muçulmana, que absorveu muitos pressupostos do anti-ocidentalismo. Os ingleses, percebendo o enfraquecimento de sua dominação na área e a intensa rivalidade entre esses povos, em 1936, os britânicos propuseram um plano para a criação da Palestina, em 3 partes, mas ela foi recusada. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a criação da ONU, que propôs, em 1947, a criação de 2 estados na Palestina, um judeu e outro árabe.
Entre 1945 e 1947, o mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial e as potências europeias, entre as quais o Reino Unido, estavam perdendo seu poderio com a independência de suas colônias na Ásia e na África. Havia, sim, grande redefinição do mapa político no Oriente Médio, e como o povo judeu havia sido grande vítima do nazismo e a opinião pública internacional foi amplamente favorável à criação de uma pátria para esse povo. A decisão da ONU de 1947 estabelecia ainda que a cidade de Jerusalém, sagrada para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, seria proclamada área internacional, não pertencente nem ao Estado judaico nem ao Estado palestino. Os árabes e a Liga Árabe, que havia sido criada em 1945, discordaram veemente dessa decisão da ONU, argumentando que o povo local, isto é, os árabes palestinos, que eram a maioria da população na área, cerca de 70% do total, não havia sido consultado. Os palestinos reclamavam que o povo judeu ficou com mais da metade das terras da Palestina, 14,1 mil km², ou cerca de 57% do total. Mesmo assim, o Estado de Israel foi criado em 1948 e logo em seguida, após a sua criação, entrou em guerra com os países árabes vizinhos, Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano, que o invadiram. Isso resultou na fuga de cerca de 800 mil árabes palestinos que perderam suas casas e passaram a ser refugiados em países vizinhos. Começou então o problema dos refugiados palestinos, aqueles que moram em outros países, muitas vezes em campos de refugiados e em tendas improvisadas, que almejam pelo menos uma parte um dia voltar à Palestina. Esse primeiro conflito entre Israel e os árabes também ampliou a área territorial de Israel. O país expandiu e passou a controlar 75% do território que seria destinado aos palestinos, além de ter se apossado da parte ocidental da cidade de Jerusalém. Apesar de terem uma população muito maior que a de Israel, os árabes sempre foram derrotados, porque o Estado judaico conta desde sua criação com a ajuda de grandes potências mundiais. No início foi a União Soviética que lhe forneceu armamentos, principalmente para a Primeira Guerra de 1948, acreditando que Israel seria um novo país socialista. A partir dos anos 1960, foram os Estados Unidos que passaram a fornecer armamentos modernos e recursos financeiros. Isso se deu devido à pressão da grande comunidade judaica existente nos Estados Unidos e também ao fato de que já havia ficado claro que Israel se tornara uma economia capitalista, tendo abandonado o ideal de alguns de construir uma sociedade socialista. Outro elemento importante para as vitórias de Israel foi o país contar desde o início com estrategistas militares competentes, ao contrário dos árabes, pois inúmeros judeus que serviram como oficiais ou soldados na marinha e no exército britânico ou no francês foram para a nova pátria após a Segunda Guerra Mundial. Desde que foi criado, Israel se envolveu em várias guerras contra os vizinhos árabes. Esse antagonismo entre Israel e palestinos, na verdade, é o grande problema da região e fonte de inúmeros conflitos e atos terroristas. A primeira guerra entre eles ocorreu em 1948, a segunda em 1956, a terceira em 1967 e a quarta em 1973. Como resultado de guerras e conquistas territoriais, Israel passou a ter a área de 20.900 km². Todavia, o Estado israelense ainda ocupa ou controla indiretamente outras áreas que oficialmente não fazem parte do seu território: as colinas de Golã, a parte leste ou oriental de Jerusalém, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, sendo que as duas últimas áreas constituem o embrionário Estado palestino. Essas áreas, objeto de disputas e negociações, são pleiteadas pelos palestinos e, em tese, podem ser devolvidas a eles, após negociações que conduzam a uma situação da paz. São as áreas constantemente discutidas nos diversos processos ou negociações que ocorreram nos últimos anos, geralmente promovidas por intermediações dos Estados Unidos. Depois da Turquia, Israel é o país mais industrializado do Oriente Médio. A Turquia tem a maior produção industrial total, mas Israel tem a maior produção industrial per capita.
Além disso, Israel dispõe de tecnologia mais avançada que a da Turquia. O país possui uma indústria de armamentos bastante desenvolvida, além de indústrias químicas, têxteis e de informática, aeroespacial, de lapidação de diamante, entre outras. Existe até uma área importante ao redor de Tel Aviv, segunda cidade mais populosa do país, chamada de Silicon Valley, com dezenas de empresas de alta tecnologia, IBM, Motorola, Intel, Cisco, Alcatel, Google, Philips, entre outras. A população israelense é mais de 9 milhões de habitantes em 2019, sendo que 75% são judeus e 25% de não-judeus, incluindo trabalhadores de diversas nacionalidades que foram para Israel em busca de emprego. Israel gasta cerca de 25% a 30% do seu orçamento na defesa, o mais elevado percentual do mundo. O treinamento militar israelense é rigoroso, considerado o mais intenso do mundo. Todo cidadão, com exceção dos judeus, ultra-ortodoxos e dos cidadãos árabes, deve servir à Força Armada, onde será treinado para o combate durante 3 anos para homens ou 1 ano para mulheres. Quase todo cidadão israelense tem armas em casa para a eventualidade de algum conflito. Discute-se muito os motivos de os Estados Unidos apoiarem tão firmemente Israel, a ponto de ter usado seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU em várias ocasiões para impedir que a organização internacional pressionasse ou condenasse Israel por causa dos maltratos e torturas contra palestinos ou da apropriação de terras de outros países. Sem o apoio norte-americano, Israel provavelmente já teria sido massacrado pelos países vizinhos ou sofrido sérias sanções por parte da comunidade internacional, como aquelas que a África do Sul sofreu durante o regime do apartheid, que obrigou a mudar o seu sistema político. Alguns chegam a afirmar que o apoio norte-americano se deve ao fato de Israel estar em uma região rica em petróleo, sendo assim uma garantia pelo seu forte poderio militar a favor dos Estados Unidos. Mas essa interpretação não se sustenta, pois o país mais atrapalha do que ajuda os interesses petrolíferos norte-americanos na região. Esse apoio a Israel suscita o ódio dos árabes, principalmente dos mais radicais, que fazem ataques terroristas dentro dos Estados Unidos, além de indispor o país como verdadeiros donos do petróleo, os sauditas, os kuwaitianos ou os iranianos, que já nacionalizaram as empresas norte-americanas exploradoras de petróleo em suas terras, boicotaram os Estados Unidos e promoveram grande elevação nos preços desse combustível, fato que indiscutivelmente prejudica a população norte-americana. Na realidade, a explicação para esse firme apoio norte-americano a Israel nada tem a ver com o petróleo, e sim com o imenso peso da comunidade judaica nos Estados Unidos, que constitui um dos mais poderosos lobbies que existem no país. A agricultura israelense baseia-se no cultivo e exportação de frutas cítricas, como abacate, legumes, trigo, batata, etc. Ela é conhecida em todo o mundo pelas fazendas coletivizadas, os kibbutzim, e pelo sistema de irrigação empregado, que permite aos israelenses cultivar produtos agrícolas em áreas do deserto de Negev, onde se localiza grande parte de seus solos. Embora apenas 3,5% da população do país more nos kibbutzim, essas fazendas coletivizadas são responsáveis por cerca de 40% da produção agrícola exportada e por uma parte da produção industrial de Israel. Os kibbutzim, contudo, enfrentam dificuldades ultimamente por causa dos conflitos militares e do desinteresse dos jovens pelo ideal de vida coletiva. Tem sido difícil a criação de novos kibbutzim e mesmo a manutenção dos já existentes. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, nós daremos continuidade ainda a esse assunto. Até lá!